Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mendes Caso. Aqui é Clésio e o vídeo de hoje é referente às funções trigonométricas. Estamos aqui para mostrar que a função cosseno é realmente uma coisa de parte. Não esqueça de deixar seu like e de inscrever seu canal. Esse é o canal Mendes Caso. O vídeo de hoje é referente às funções trigonométricas, nesse caso, a função cosseno. Para representar graficamente a função cosseno, primeiro devemos ter em mente o círculo trigonométrico, né? Então, o círculo trigonométrico, no círculo trigonométrico temos o eixo dos y e o eixo dos x, né? Então, é y e x. Então, temos valores em graus, né? Temos 0 graus e temos 90 graus. Aqui, essa parte aqui forma um ângulo de 90 graus. Essa parte aqui também forma 90 graus. Então, temos 90 mais 90 que dá 180 graus. E temos outro ângulo de 90 graus que é 180 mais 90 que dá 270 graus. Então, temos 270 mais 90 que dá 360 graus. Então, que é outro ângulo de 90 graus. Então, os mesmos valores que estão representados aqui em graus podem ser representados em radianos, né? Então, 0 graus em radianos equivale a 0, 90 graus em radianos equivale a π sobre 2, porque nós sabemos que 180 equivale a π. Então, 180 é a metade de 90 é a metade de 180, então é π sobre 2. Então, nós dissemos que π 180 equivale a π, né? Então, 270 são 90 graus, né? Então, temos 3 π sobre 2. Então, 360 é uma volta inteira, né? Que são 2 π, que é 2 vezes 180 graus. Então, para perceber melhor isso aqui, na parte vou representar o círculo trigonométrico dos cossenos, né? Supondo que para os cossenos só exista a parte do x. Então, existindo apenas a parte do x, teremos aqui 1 e aqui menos 1. Então, as outras partes será igual a 0. Então, temos o ângulo o cosseno de 0 graus, que equivale a 1, de 90 equivale a 0, de 180 equivale a menos 1 e de 270 equivale a 0, 360 equivale a 1. Para perceber isso aí melhor, vamos construir uma tabela, né, que vai nos ajudar a representar a função cosseno, né, o gráfico da função cosseno. Calculando o cosseno de 0 graus equivale a 1, como já está representado aqui nesse círculo trigonométrico. De 90 graus equivale a 0, e o cosseno de 180 equivale a menos 1, de 270 equivale a 0, e o de 360 equivale a 1. Então, para os valores de x, nós já sabemos que 0 graus é 0, né? Então, o 90 graus em radianos é π sobre 2. Então, estamos aqui a preencher os valores de x. Então, o cosseno, 180 graus em radianos equivale a π, né? Então, 270 equivale a 3π sobre 2. 360 equivale a 2π. Então, esses valores vamos representar aqui no nosso sistema cartesiano, né? Temos o que? Primeiro temos 0, que é essa parte aqui. Depois temos π sobre 2, que equivale a 90 graus. E temos π, temos 3π sobre 2, que é 270. E 2π, que é 360. Então, para representar graficamente, é só unir os pontos, né? Os pontos que nós temos aqui. Temos 1 e 0, né? Então, quando o y é 1, o x é 0. Então, quando o y é 0, que é nessa parte daqui, quando equivale o x? Quando o y é 0, o x vale π sobre 2. Então, quando o nosso y é menos 1, que é nessa parte aqui, quando é menos 1,
o nosso x equivale a π. Então, é só fazer a união desses dois pontos, né? Então, teremos π que vai juntar com o menos 1 do y, né? Com menos 1 do y. Então, quando temos 0 no nosso y, que é cosseno de 70 graus, quando temos 0 no y e o nosso x é 3π sobre 2. Então, aqui temos o quarto ponto, né? Quando o y, de novo, quando y é 1, o x é o x é π sobre 2, é 2π, que é equivalente a 360 graus. Então, é só fazer a união desses dois pontos. Então, agora é só traçar o gráfico entre os pontos que foram que representamos aqui no sistema cartesiano, né? Então, temos o primeiro ponto, que quando o y é 1, quando o y é 1, o x é 0. Então, temos aqui o gráfico mãe da função cosseno. Então, esta é a função y igual a cosseno de x, perdão. Então, esse é o gráfico mãe da função cosseno. Mas aqui o objetivo do vídeo não é representar apenas a função mãe. Nós queremos mostrar que a função cosseno é realmente uma brincadeira de patos. Então, nós já representamos essa parte aqui da nossa função cosseno. Agora, vamos adicionar o valor de d na função cosseno que nós temos aqui. Então, qual é a função do valor de d? O valor de d tem a função de deslocar o gráfico para a esquerda e para a direita. Então, como é que isso aí funciona? O gráfico é deslocado para a esquerda se o nosso valor de d for positivo, e para a direita se o valor daqui de d for negativo. Então, isso aqui é contra a lógica um pouco. Então, eu posso... Aqui nós já representamos a função cosseno de x. Então, eu posso adicionar mais um valor que é π sobre 2. Então, como eu disse, quando o valor de d é positivo, o gráfico vai deslocar para a esquerda. Quando é negativo, vai para a direita. Nesse caso, o valor é positivo, esse gráfico aqui vai deslocar π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, como é que isso aí funciona? Nós sabemos que a distância de 0 até π sobre 2 é essa aqui. Então, é essa mesma distância que nós vamos deslocar para a esquerda. Então, levamos os pontos que nós temos no nosso gráfico e deslocamos para a esquerda. Então, o nosso primeiro ponto é esse aqui. Esse ponto de y que está no 1, ele é deslocado para a esquerda. Então, quando nós deslocamos para a esquerda, temos isso, né? Estamos a deslocar para a esquerda. Então, o segundo ponto é este. Quando deslocamos essa distância de π sobre 2, esse ponto sai daqui para aqui. Então, deslocamos π sobre 2 unidades. Outro ponto é este aqui, nós deslocamos essa mesma distância de π sobre 2. Já vimos que isso aqui equivale a π sobre 2. Então, esse ponto passa para aqui. Deslocamos π sobre 2 unidades. Outro ponto a ser deslocado é este ponto. Então, a distância é daqui até aqui. Então, deslocamos esse ponto, π sobre 2 unidades, passa para aqui. Outro ponto é esse aqui, estava aqui, nós deslocamos π sobre 2 unidades, passa para 3π sobre 2. Então, isso aqui é realmente uma coisa de pato, cena de pato. Então, tendo feito isso aí, é só traçar o gráfico nos pontos que foram representados aqui, né? Então, saiu uma coisa mais ou menos assim, né? Não é exatamente assim porque saiu feio, mas o importante é a percepção, né? Então, aqui temos representado o nosso gráfico y igual a cosseno de x mais
π sobre 2. Mas não para por aqui, porque nós queremos mostrar que isso aqui é realmente uma brincadeira de partes. Agora, o próximo valor a ser adicionado na nossa função é o valor de b. Qual é a função do valor de b? O valor de b tem a função de o quê? De multiplicar os valores de y, né? Então, esse valor de b tem a função de ampliar. Então, esse valor faz isso, é como se fosse uma mola. Estica o gráfico, né? Então, posso adicionar um valor aqui, posso colocar 2, por exemplo, né? Então, esse 2 vai multiplicar toda essa função. Essa função é esta, já representamos, essa que está vermelha. Então, ela é multiplicada por 2. Então, como eu disse, esse 2 só vai influenciar nos valores de y. Então, nós temos 2 vezes 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2, né? Então, temos 2 vezes menos 1. Esse valor só influencia nos valores de y. Então, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, sendo isso aí, os pontos que estão representados em x não vão se alterar. Os únicos pontos que se alteram são os valores de y. Então, do nosso gráfico a vermelho, nós vamos ampliar, né? Então, temos como primeiro ponto, que é esse, vai puxar até 2, né? Estamos a ampliar o gráfico, ou a esticar, puxa até 2. O segundo ponto é esse aqui, né? Como eu disse, os valores de x não alteram, os únicos que alteram são de y. Então, temos o outro ponto, esse ponto está em y, ele é puxado para menos 2. Isso aqui é realmente uma coisa de patos. Então, o nosso terceiro ponto é esse aqui que está no π. Então, como eu disse, os valores de x não são alterados. Outro ponto é este que está no 3π sobre 2, que é no y equivale a 1. Então, esse ponto é puxado para cima, porque a função do valor de p é ampliar o gráfico, ampliar ou esticar, puxar o gráfico. São os valores de y. Então, passa para cima. Então, tendo feito isso, o que resta é só unir os gráficos, unir os pontos. Então, é só traçar o nosso gráfico, porque já temos os pontos aqui, né? É de tentar para não sair uma coisa feia. Então, é assim. Vai, corta no π. E vai até 2 do y. Então, aqui nós temos representada a função y igual a 2 cossenos de x mais π sobre 2. Então, o que nos resta aqui é o valor de a. A função do valor de a é do que? É de mover o gráfico verticalmente, né? Então, a função do valor de a, o valor de d move o gráfico horizontalmente para a esquerda e para a direita. O valor de a move o gráfico para cima e para baixo. Então, move para cima e para baixo. E aqui não há aquilo ali de sentido, tipo, que vai contra a lógica. Aqui, se é positivo, vai para cima, se é negativo, vai para baixo. Por exemplo, se eu adiciono aqui, por exemplo, 1 ao nosso gráfico, esse gráfico nós já temos representado, esse gráfico dessa cor aqui é o que? Lilás, né? Então, é o gráfico da cor lilás. Então, é só levar esse gráfico da cor lilás, puxar uma unidade para cima, né? Então, é só puxar para cima. Então, dos pontos do gráfico lilás, nós vamos puxar uma unidade para cima. Então, temos como primeiro ponto, que será puxado uma unidade para cima, esse aqui. Aqui é menos π sobre 2, né? É menos π sobre 2. Esse ponto é puxado uma unidade para cima. Sendo assim, aqui passamos a ter 3. Então, o gráfico lilás é puxado uma unidade para cima. Então, estava no 2, passa para o 3. A função cosseno é realmente
uma coisa de patos. Então, outro ponto que nós temos do nosso gráfico lilás é esse que está no 0. O que está no 0 passa para 1. Então, passamos a ter esse ponto aqui. O outro ponto é menos 2. Menos 2, menos uma unidade, passa para o 1, né? Para o menos 1, perdão. Então, este ponto é puxado para aqui. O outro ponto é este aqui, né? Está aqui, é puxado, aumentando uma unidade no 0, passa para 1. Se está a gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo, porque isso é realmente uma coisa de patos. Então, outro ponto que nós temos, esse ponto que está ligado a y, que está no 2. Então, aumentando uma unidade, passa para o 3. Então, o que resta é só unir. O que resta é desenhar o nosso gráfico, né? Então temos esse ponto, esse gráfico começa daqui. Vai até aqui, né? Então, depois sobe. E já está. E aqui temos representada esta função aqui. A função y igual a 1 mais 2 cosseno de x mais π sobre 2. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no seu canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que precisa muito desses conhecimentos da função cosseno. Mostramos que a função cosseno é uma coisa de patos e muito obrigado por terem assistido.